Bom, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Quando o pessoal do CCBB me chamou para conversar com vocês sobre transversalidades, eu acho que, de fato, isso tem uma relação muito grande com patrimônio, né? Porque eu acho que as transversalidades, o lugar onde elas se encontram, fundamentalmente, é no território. E talvez uma das questões mais centrais para se pensar os desafios hoje de se pensar o patrimônio no Brasil ou de pensar as relações nossas de pertencimento com o lugar onde a gente está, elas sejam exatamente a gente compreender esse território e os limites das políticas setoriais, né? Então eu propus que a gente... eu fiz uma palestra no mês passado em Buenos Aires, um pouco contando a trajetória do patrimônio no Brasil, e a partir de uma exposição que eu fui curador no ano passado, que comemorou os 80 anos de uma política nacional de patrimônio, que é a criação do IPHAN, e eu vou usar ela como uma espécie de apoio para a gente não ficar só conversando aqui sem ter imagens, né? E eu não sei exatamente a dinâmica, mas assim, seria legal se a gente conversasse, né? Tão pouca gente, né? A gente podia ter uma relação mais de troca dentro dessa nossa conversa. Então vamos lá. Deixa eu aprender isso aqui agora. Essa exposição, a opção de curadoria que eu fiz foi a partir de uma pergunta e de uma resposta. E uma pergunta que foi feita para o Lúcio Costa. Lúcio Costa, não sei se vocês sabem a trajetória do Lúcio Costa. Lúcio Costa, além de ser um arquiteto absolutamente conhecido pelo plano de Brasília, ele foi um dos pensadores, articuladores de uma ideia de patrimônio no Brasil e de modernização do ensino das artes no Brasil. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, que ele, nos anos 30, ele vai dirigir a Escola Nacional de Belas Artes. E fica um ano dentro dessa Escola Nacional de Belas Artes, tentando fazer um processo de modernização dessa escola, e até que isso não dá certo, ele acaba saindo da direção, e aí é que começa o envolvimento mais direto dele com o campo do patrimônio. Então, perguntado o que era ser moderno, ele responde que era, na verdade, você responder aos problemas da sua época com os materiais que você tinha na tua época. Então, ser moderno é uma coisa que, na verdade, é atemporal, sob esse ponto de vista. E foi a partir daí, então, que eu comecei um processo de leitura dentro dessa exposição. Não sei se vocês viram, ela chegou a vir aqui para São Paulo numa versão menor do que a que esteve no Rio de Janeiro, na Caixa Cultural. Teve entre janeiro e março na Caixa, aqui ao lado, nossa vizinha, né? E é muito interessante, assim, esse processo todo de discussão, então, da sua época, né, eu começo a exposição mostrando um pouco o que era o Brasil e o que era a discussão sobre a cidade brasileira no começo do século XX. E o começo do século XX é um momento de transformação profunda na cidade brasileira e no país. O país vai deixando de ser um país agrário e passa a ser um país urbano. Em diversos lugares, isso teve um impacto muito grande dentro do território das cidades. São Paulo era uma cidade que, nos meados do século XIX, 1880, tinha 30 mil habitantes, passa a ter, em 1910, 1920, 300, 400 mil habitantes. Mas essa ideia, esse processo de transformação também é um processo de comparação, né? Eu usei isso em Buenos Aires porque era uma coisa muito recorrente na mídia brasileira, uma espécie de desqualificação do território, da cidade brasileira, comparado com o processo que estava acontecendo nas novas cidades, nas cidades
que tinham sofrido, que o ethos da cidade tinha se mudado, tinha se transformado tanto, principalmente a partir da imigração do final do 19 e no começo do 20. Então, o Rio é representado como uma mulher pobre no meio de porcos, sendo observado pela Argentina, pelo Montevidéu e por Buenos Aires como mulheres bem vestidas na Belle Époque. Isso, assim, são milhões de imagens que a mídia vai fazer no Rio de Janeiro para poder criar toda uma ideia de que era preciso destruir a cidade colonial. Então, o processo de destruição da cidade colonial no Brasil ele vai ser muito intenso, principalmente nas grandes cidades da época, que Salvador, Rio de Janeiro. Essas são imagens da demolição do Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. O bairro do Castelo, no Rio de Janeiro, vocês sabem, era o antigo Morro do Castelo. O Morro do Castelo é onde estava a antiga Sé do Rio de Janeiro, onde estava o antigo Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro, onde estava uma grande fortaleza, que foi a primeira fortaleza do Rio de Janeiro. Então, era o núcleo estruturador da cidade colonial. O Morro do Castelo é destruído no começo do século XX. Essas são algumas das imagens do processo de destruição, em cima de uma ideia de um processo de renovação da cidade, de construção de uma cidade nova. Nesse mesmo momento se contrata um urbanista francês para desenvolver um novo projeto da capital do Brasil nessa esplanada do castelo. Um pouco similar, nesse mesmo momento também, num processo de modernização da cidade de Salvador, há a demolição, boa noite, a demolição da antiga Sé da Bahia. E a Sé da Bahia vai ser demolida porque o sistema de transporte público da cidade estavam se implantando um bonde, o bonde precisava de um lugar para fazer a volta. Ele não conseguia fazer a volta no centro histórico, então precisava de um espaço grande. A Sé da Bahia, no começo do século XIX, ela tinha, porque fica numa encosta, tinha tido um abalo sísmico em Salvador. Ela tinha duas grandes torres, e uma das torres caiu. Por segurança, demoliram outra torre e retiraram todo o ornamento da Sé. Então, desde o século XIX, a igreja dos jesuítas, até porque os jesuítas são expulsos do Brasil no século XVIII, passa a ser a Catedral da Bahia, mas a antiga Sé, que tinha sido começada, a obra dela ainda no século XVI, ela existia lá e ela foi demolida. Por que eu estou mostrando isso? Porque é exatamente nesse momento que a gente tem um processo de discussão dentro da sociedade, e quando a gente está falando de sociedade naquele momento, a gente está falando basicamente de grupos de intelectuais, e que são os mesmos intelectuais que estão num processo de leitura do Brasil, num processo de conhecimento do Brasil. Então não é à toa que nesse momento, onde estão acontecendo essas demolições, é o mesmo momento que o Sérgio Buarque está fazendo a sua primeira publicação de Raízes do Brasil, é o primeiro momento que o Gilberto Freire está fazendo a publicação de Casagrande e Senzala, ou seja, é um momento onde existe um novo grupo social de intelectuais tentando fazer uma nova interpretação do Brasil e arguindo esse processo de desmonte dessa cidade intelectual, dessa cidade colonial, né? Dentro desse processo de conhecimento do Brasil, eu elegi duas viagens que eu acho que são viagens emblemáticas para a gente refletir. Uma primeira viagem nos anos 20, uma viagem que o Lúcio Costa faz a Minas Gerais, e onde depois, já em depoimentos nos anos 80, ele diz que essa viagem é a viagem onde ele faz, onde ele tem uma descoberta, onde ele tem uma leitura de que existia um colonial ali, que para ele era novo, né, que ele não conhecia, que não era o colonial do Rio de Janeiro, do litoral, e que esse colonial, sob o ponto de vista dele, tinha uma relação direta com aquilo que ele achava que eram os princípios da arte e da arquitetura moderna. Ou seja, sob o ponto de vista da linguagem daquele colonial, você conseguia enxergar os sistemas e os métodos construtivos, diferente da arquitetura
eclética, por exemplo, diferente de uma arte que está ligada a escolas de arte, né? Isso é uma aquarela dele, essa é a minha imagem, a única imagem que sobrou ainda da família dessa viagem que ele fez. Não está legal aqui, mas é o processo de leitura, de inventário, de levantamento que é feito nessa viagem. E a segunda viagem, eu acho que é mais conhecida, é a viagem dos modernos de São Paulo, que em função de uma coisa completamente maluca, o Blaise Cendrars, que é um poeta francês, então que tinha uma relação então com a Tarsila, quando a Tarsila mora em Paris, ele vem em visita ao Brasil e ele pede para conhecer os monumentos históricos brasileiros. Bom, os monumentos históricos brasileiros mais próximos de São Paulo, provavelmente Mário, que sugere a viagem para Minas Gerais, até porque ele tinha estado em Minas antes, né? Isso é uma imagem deles em São João del Rei, depois um desenho também do Mário de Andrade, da Igreja do Carmo de São João del Rei. Mas essa sensibilidade com relação a esse patrimônio, a esse processo de destruição dessa cidade brasileira, desse território brasileiro, que vai fazer com que esse grupo de pessoas, de um lado, o Lúcio Costa fazendo uma leitura sob o ponto de vista conceitual, de que não há uma ruptura entre o moderno e o colonial, do outro lado, o grupo de São Paulo preocupado em criar uma política de preservação do patrimônio. Então, é encomendado naquele momento por Blaise Cendrars fazer uma proposta de uma sociedade de amigos de proteção do patrimônio. Tudo isso vai se juntar a uma série de outras iniciativas do Vanderlei Pinho, famoso Vanderlei do Solar Araújo Pinho, da música do Caetano, de Santo Amaro da Purificação, que também, como deputado, vai propor também uma estrutura de proteção do patrimônio brasileiro. Então, a gente vai começar a ter um momento onde todas essas pessoas que envolvidas dentro desse processo de interpretação, de leitura do Brasil, vão estar ocupadas e advogando a ideia de uma estrutura que proteja esse patrimônio. E essa estrutura, e esse pensamento sobre o patrimônio cultural brasileiro, ele é construído, então, em torno de uma ideologia. E essa ideologia, eu acho que é fundamentalmente o Lúcio quem constrói. E isso é uma coisa que estava na cabeça de todos, mas eu acho que é ele quem faz a síntese. E basicamente, assim, como é que eu podia sintetizar isso para vocês? É um pouco uma ideia de que existia um Brasil, existia um brasileiro, existia uma produção cultural no Brasil antes da existência do Brasil. Existia uma independência cultural do brasileiro antes da independência política brasileira, né? A leitura que ele faz já da obra do Aleijadinho, que é uma obra do século XVIII, o Brasil era colônia de Portugal no século XVIII, é uma leitura de que já há uma autonomia que não dialoga mais com a arte portuguesa, que isso já é nacional, né? Por que isso é absoluto? Bom, como é que... Vou dar um exemplo para vocês de como é que isso é tão forte nessa construção, que essa construção que foi feita é tão forte para a gente, que a gente não fala no Brasil patrimônio português na colônia. Diferente de vários países hispânicos que tratam o patrimônio hispânico feito lá, o patrimônio espanhol, como patrimônio espanhol. A gente trata como patrimônio brasileiro, a obra do Aleijadinho. E essa é uma construção do início do século XX, não era assim no século XIX, né? Até porque também não estava colocada essa questão do patrimônio, mas é legal quando a gente percebe e trabalha isso sob o ponto de vista de comparação, né? A gente não trata, é estranho quando a gente fala com portugueses e a gente fala, o patrimônio brasileiro do século XVIII aqui, não um patrimônio luso brasileiro. Essa construção ideológica de que houve essa independência, né?
A primeira estruturação de uma política nacional de patrimônio, ela vem a partir da criação dentro do Museu Histórico Nacional da Inspetoria de Monumentos Nacionais. Bom, alguns de vocês estudam museologia, não é? Então conhecem o Gustavo Barroso. Não, o Gustavo Barroso, um personagem importante dentro da história, né, da museografia brasileira. Ele cria o primeiro curso, né, de museografia no Brasil, dentro do Museu Histórico Nacional. O Museu Histórico Nacional, depois a gente fala disso, do Museu Nacional, foram os dois museus que se criam a partir da exposição que comemora o centenário da independência do Brasil em 1922, o Museu Histórico Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes, né? Dentro do Museu Histórico Nacional, o Gustavo Barroso, também dentro de uma visão de patrimônio e de museologia muito romântica, até pelas opções políticas dele. Ele era um cara integralista. A leitura dele de patrimônio era a leitura que mais se usava naquele momento na Europa, que era uma leitura de que o patrimônio construía uma ideia mitológica do país. Então, construía uma ideia não a partir dos fatos, mas a partir da sensibilidade, da interpretação daquilo que se tinha. Então eu fiz uma opção dentro dessa exposição de mostrar um trabalho que ele contrata um aquarelista que chama-se Alfredo Norfini, para fazer um processo de identificação do patrimônio no Brasil. E esse aquarelista, ele viaja desenhando e traduzindo a sensibilidade dele com relação ao patrimônio através das aquarelas, e isso serve como uma documentação. E o Museu Histórico Nacional, naquele momento, faz algumas intervenções também na cidade de Ouro Preto. A cidade de Ouro Preto, em 1933, ela é decretada Monumento Nacional. Independente de ter qualquer estrutura de proteção ao patrimônio, ela é decretada Monumento Nacional. Então, isso justifica essas ações do Gustavo Barroso. É interessante esse texto dele, que é a apresentação nos anais do Museu Histórico Nacional, dessas aquarelas do Norfini. E ele faz a defesa dessas aquarelas em contraponto à fotografia. A fotografia que, sob o ponto de vista de método de interpretação e de leitura e de inventariação, né, do patrimônio nacional, vai ser opção criada dentro da Secretaria de Patrimônio, dentro do ISFAM. Né? 36, 37, um ano assim de muita ebulição. É exatamente o período da missão folclórica no Nordeste brasileiro. Vocês sabem, a Secretaria de Cultura de São Paulo é a primeira Secretaria de Cultura dentro de uma prefeitura no Brasil, e a partir da gestão do Mário de Andrade faz um projeto, que é um projeto de levantamento da cultura popular brasileira, dentro de eu acho que de uma influência e com uma relação direta com a presença dos professores franceses que vêm para a Universidade de São Paulo no começo dos anos 30. Essas são fotografias da missão. A missão, então, tem um caráter de levantamento etnográfico, antropológico, e essa vai ser uma grande discussão, daqui a pouco a gente coloca ela. E exatamente nesse período também a gente tem o projeto do Palácio Capanema. O projeto do Palácio é de 1936, 37. Em 36, 37 eles estão fazendo o projeto,
e ele fica pronto em 42, durante a guerra, né? O Palácio Capanema, sob o ponto de vista da construção de uma ideia de arte moderna no Brasil e de dependência cultural brasileira, eu acho que tem o mesmo discurso ideológico, a mesma relação que o Lúcio projeta sobre a obra do Aleijadinho. Bom, eu não sei se vocês têm ideia da importância do Palácio Capanema. O Palácio Capanema é o primeiro edifício em grande escala no mundo que usa os conceitos da arquitetura moderna. De ter uma fachada com pele de vidro, por quê? Porque você tem que aproveitar toda a luz da natureza para dentro da lógica de um local de trabalho sadio. E que você tem que controlar essa luz quando tem uma incidência direta do sol. Então, uma fachada toda em brise soleil e outra fachada de vidro. O edifício todo, ele tá fora, ele não está projetado no chão, ele está liberto do chão através dos pilotis. Então, se você olha os quarteirões todos ocupados ali, né, na esplanada do castelo, todos eles têm um urbanismo tradicional dos edifícios todos acompanhando os limites das quadras. E esse é o único que, na verdade, o edifício permite que você passe por dentro da terra. Então, imaginando, defendendo que a terra é coletiva e que você tem que criar dentro do centro da cidade espaços, grandes espaços, e que a apropriação que você faz privada é uma apropriação em cima do espaço de passagem das pessoas. A utilização dos terraços jardins. Aqui, deixa eu ver. Essa ponta, aqui, um terraço-jardim. Aqui também tem um terraço-jardim, que agora está em obra, talvez recupere o projeto da lanchonete. Mas esse terraço-jardim que dá direto para o andar, que é a sala do ministro. Então, as lajes, quer dizer, você rompe a ideia do telhado também. As plantas todas livres, ou seja, tudo pode acontecer aqui dentro. A estrutura, isto aqui que a gente está vendo nesses pilotis, se projetam em todo o edifício e todas as plantas são livres. Você organiza o espaço do jeito que você quiser. Isso também não existia, porque, na verdade, antes da arquitetura moderna, as divisões todas eram estrutura. A estrutura não era separado das divisões das paredes. Então, aqui é absolutamente diferente. E a junção com as outras artes, quer dizer, a arquitetura também juntando as outras artes. A presença do paisagismo é interessante também, que nesse terraço aqui e nesse jardim, que é uma obra do Burle Marx, é o primeiro momento dentro da obra dele que ele coloca um desenho orgânico. E é o primeiro momento dentro da arquitetura moderna no mundo que se usa uma linha curva. Porque a lógica toda até então era da linha reta. O Le Corbusier tem um livro engraçado que diz assim, que a arquitetura é feita de planos, linhas e os caminhos retos, porque quem não anda pelos caminhos retos são os burros. Burros, literalmente os burros. Os animais, quer dizer que os seres humanos racionais, eles andam pelos caminhos retos, né? Ops. O que mais? Esqueci de mais alguma coisa no Capanema. Por que eu estou contando isso? Todo é o mesmo momento. A gente está falando em 1936, 1937. A gente tem a missão folclórica, o projeto do Capanema e a criação do IPHAN, a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado a partir da presença de uma reorganização sob o ponto de vista político no Brasil, que é a presença do Getúlio, o rompimento com a política da República Velha, do café com leite, né? E essa nova presença que foi capaz de incorporar, então, parte de uma nova geração de intelectuais brasileiros ligados ao projeto moderno, né? Dentro do Ministério da Educação, a presença do Gustavo Capanema, que era um intelectual
mineiro, que vai chamar, então, Rodrigo Melo Franco de Andrade, que sugere, então, que se contrate, que se convoque ou se convide Mário de Andrade para fazer o anteprojeto de criação do Serviço de Patrimônio Histórico Nacional, que é esse aí, né? É engraçado, o Mário redige isso em menos de um mês e manda para o Rio, para o Capanema. O projeto é um projeto muito inovador para aquele momento. E não é um projeto inovador no mundo. Você não tinha nenhum projeto no mundo que trabalhasse um patrimônio dentro dos conceitos que ele estava trabalhando. Primeiro, da abrangência do patrimônio. Patrimônio que trabalhava com artes industriais, que trabalhava com paisagismo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca, o Pão de Açúcar, toda aquela parte da Urca, ela é tombada como patrimônio paisagístico muito antes de se ter qualquer legislação ambiental que protegesse aquilo, né? Que trabalhava também com uma ideia de arte popular, também muito forte dentro do projeto. E que, sob o ponto de vista da concepção de como fazer, como ter uma estrutura de gestão, imaginava já num patrimônio que estava em todo o país, né? Desde a região norte até a região sul. E que pensava também quem é que elege, quem é que diz que alguma coisa é patrimônio. Então promove pela primeira vez dentro do Estado brasileiro a ideia de um conselho com representação da sociedade civil. Não tinha nenhum conselho com sociedade civil antes do projeto de criação do IPHAN no Estado brasileiro. E que cria também uma ideia, que também era absolutamente inovadora naquele momento, comparando com seus pares, que era a ideia de que, ao se classificar, ao se tombar um determinado imóvel, não necessariamente o imóvel tem que ser comprado, como acontecia na Europa, pelo Estado, que isso podia ser aplicado sobre a propriedade privada. Então, que se estabelecia uma ideia de direito comum, de direito público, sem alterar a propriedade fundiária, a propriedade imobiliária. Isso permitiu que se protegesse conceitualmente, né? Se protegesse inúmeros imóveis de propriedade privada, sem alterar a propriedade desses imóveis, estabelecendo uma ideia de interesse público. O projeto, a gente está exatamente no momento onde há um processo de transformação na organização política brasileira, onde o Getúlio fecha o Congresso. O projeto já tinha sido aprovado na Comissão de Educação do Congresso e ele vira um decreto-lei, exatamente porque você está num período de exceção no país. Mas, apesar dessa construção de uma legitimidade que ele teve, sob o ponto de vista do processo, ele não é uma lei votada no Congresso, ele é um decreto-lei porque a gente estava, naquele momento, numa ditadura, sem Congresso. Bom, posto isso, criado a instituição, acho que a primeira questão que se colocou foi como fazer o processo de identificação do patrimônio brasileiro. O que seria o patrimônio brasileiro? Bom, tem um comentário anterior. O projeto que o Mário de Andrade faz é alterado, obviamente em função das circunstâncias e das possibilidades de aprovação dele, principalmente de uma dificuldade metodológica de como trabalhar a dimensão do patrimônio popular, ou da arte popular, ou que a gente pode chamar chama hoje de patrimônio imaterial. É uma grande questão até hoje para a historiografia, para além das circunstâncias políticas, como é que o projeto do Mário se transforma num projeto onde essa dimensão não há. A hipótese que eu trabalho é de que não existia não existia uma tensão social sobre a questão do patrimônio imaterial como tinha sobre o patrimônio material,
porque as pessoas estavam envolvidas com as igrejas que estavam desaparecendo e não estavam envolvidas com o modo de fazer a renda de Bilhu que podia estar desaparecendo. Então, acho que tinha essa legitimidade sob o ponto de vista de construção do problema. E segundo, acho que tinha uma questão de pouco desenvolvimento metodológico, de como estabelecer uma lógica de proteção. Quer dizer, e se a gente for imaginar, isso acaba só acontecendo e se desenvolvendo a partir dos anos 70, 80, 90 e só se legitimando a partir da Constituição e só se criando política a partir dos anos 2000. Né? Mas então a grande questão é o que é esse patrimônio brasileiro. Se organizam cinco escritórios no Brasil, regionais, no sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, também com Paraná, com Goiás e Mato Grosso, Rio com Espírito Santo, Minas, Bahia com Sergipe e Pernambuco com o resto do Nordeste, à exceção do Piauí e Maranhão, que está junto com o escritório de Belém. E essa foi a primeira viagem de identificação do patrimônio brasileiro de um fotógrafo junto com Rodrigo Melo Franco de Andrade, então o presidente do IPHAN, que vão até Diamantina. Essa é uma foto do mercado de Diamantina. E é muito interessante que tem um processo de discussão de como tirar as fotografias. É muito interessante porque isso vai gerar toda uma metodologia de fotografia para o patrimônio. Então você vê que essa é num primeiro momento, onde você tem mais uma preocupação no sentido de uma leitura do todo, né? E aqui mais uma preocupação sob o ponto de vista da fotografia como um instrumento de leitura metodológico, né? Vamos enquadrar, vamos ver isso, vamos ver aquilo. A fotografia teve esse papel importantíssimo. Foram uma série de fotógrafos importantes que se vincularam nesse momento a esse projeto. O Pierre Verger, o Gauthieron, grandes fotógrafos brasileiros acompanhando e fazendo esse processo de identificação. Claro que nesse processo de identificação, ele necessariamente ele gera também uma necessidade de sistematização, ou de hierarquização, ou de estabelecimento de critérios sobre aquilo que se enxergava, que se via, né? Então, nesse momento, há um processo também de publicação de revistas. A gente está falando num momento no Brasil onde não tinha universidade estudando isso. Quer dizer, a gente está falando num momento onde esta instituição era onde se desenvolvia um pensamento que a gente chamaria hoje de pensamento acadêmico sobre o patrimônio. E eles tinham a noção perfeita disso, né? Então, no mesmo momento onde se começa esse processo de leitura, começa também um processo de publicação no sentido de permitir a fluição e refletir e sistematizar esse conhecimento que era produzido. É interessante, então, aqui a revista do IPHAN, uma revista que é publicada até hoje, a primeira edição dela, e as publicações, que são publicações genéricas. E eu acho que é muito interessante que a primeira publicação genérica, que não é a revista, é uma publicação sobre arquitetura vernacular, né? Que era exatamente aquilo que que não ia ser tombado. Então mostra essa tensão também e essa dificuldade de ter instrumentos também para poder trabalhar esse processo todo de transformação que estava acontecendo na cidade e no território brasileiro, né? Dentro desse processo, então, de sistematizar o conhecimento, se construiu, então, uma ideia de que havia uma linha evolutiva dentro da produção da arquitetura e da arte no Brasil. Eu peguei esse desenho da Casa Brasileira, com o Lúcio Costa
com Lúcio Costa mostrando este processo de evolução da casa no Brasil, onde o colonial gera o moderno, né? Mas ele também faz a mesma coisa nos retábulos brasileiros, no mobiliário brasileiro, quer dizer, uma coisa mais ampla num processo de construção de uma linha evolutiva do patrimônio e da arte produzida no Brasil, né? Bom, escolhi 3 casos para poder, de uma certa maneira, pensar um pouco... Ops. Será que sai aqui? Help. O que eu faço? Acho que a gente foi no mouse. Ah. Só clica com o esquerdo. Pronto. Eu escolhi 3 casos para a gente ilustrar um pouco esse momento de construção da ideia de patrimônio no país. 3 casos que, de uma certa maneira, colocam 3 paradigmas para esse imaginário que se transformou nesse imaginário tão forte para nós, né? Primeiro, a ideia de que há um tempo histórico, há um momento em que você trabalha o patrimônio, que é o momento seu, onde você está, né? A afirmação desse momento que você vive é o que faz com que o Lúcio possa conciliar a proteção do passado com a produção da arquitetura moderna, tá? A conciliação desse passado com a produção da arquitetura moderna, o projeto moderno, e as questões todas de que, na verdade, essa eleição e esse olhar sobre o passado é um olhar discricionário também. Vamos lá. Primeiro projeto feito pelo IPHAN, em 1937, 38, Lúcio Costa, então chefe da divisão técnica, vai para o Rio Grande do Sul para poder restaurar a igreja de São Miguel. Se a gente for olhar esse tipo de questão colocado, restauração de uma ruína, nesse estado de conservação, em qualquer lugar no mundo naquele momento, se faria uma reconstrução. Então é muito interessante que o primeiro projeto é um projeto que faz a consolidação das ruínas e a construção de um museu como um centro de interpretação. Então, se consolida a ruína, se fortalece a ideia do tempo, do estado que chegou no tempo hoje presente, não inventa o passado e constrói um museu para fazer a interpretação desse processo histórico. É a primeira vez que isso acontece dentro de uma ação de uma instituição de patrimônio, né? Ouro Preto, que é o grande símbolo, e eu já expliquei para vocês o porquê que é o grande símbolo, então, do patrimônio no Brasil, simplesmente pela singularidade que aquele patrimônio que está lá já no século XVIII é a síntese de um Brasil que tem independência cultural. Cidade com pouquíssimos hotéis, tinha um hotel que os modernistas ficavam lá, que é o Hotel Toffolo, que existe até hoje lá, se alguém for lá ainda pode ficar no hotel. Tive lá o mês passado, está em reforma, então agora não pode ficar, mas provavelmente depois. Se resolve então construir um grande hotel, um hotel para que as pessoas pudessem ficar. E esse projeto é desenvolvido dentro do IPHAN. Dentro desse projeto, o primeiro projeto, feito pelo Carlos Leão, que é um dos arquitetos da equipe do Lúcio Costa, do Palácio Capanema, faz esse projeto neocolonial. Então, assim, que mostra para a gente também que o Capanema, como a gente lê dentro da historiografia, que foi uma ruptura, é mais ou menos, porque o arquiteto que estava na equipe faz, 2, 3 anos depois, um projeto neocolonial. A opção pelo moderno naquele momento na cabeça dele certamente não estava definida, né? Há um processo de discussão e esse projeto logo depois é substituído por um projeto do Oscar Niemeyer, que era funcionário do IPHAN na época também, que faz então um projeto moderno. Esse é o primeiro projeto moderno que entra dentro de um território que é um território colonial. Naquele momento também, se a gente vai olhar no mundo inteiro, ninguém construía isso dentro de um casco histórico, dentro de um núcleo
de um núcleo colonial. E o que é mais interessante dentro desse processo são as discussões e as tensões todas que tiveram para poder fazer essa opção. E as defesas e o fortalecimento de um pensamento que teve de se constituir a partir dessa defesa. Porque vocês podem imaginar, se a gente acha que a sociedade brasileira é conservadora hoje, vocês imaginam nos anos 40. Não é? Então, nos anos 40, construir isso aqui, tudo quanto é vizinho mandou carta para o presidente da República, né? E, obviamente, o presidente da República foi perguntar para o ministro da Educação o que é isso, né? E aí o ministro da Educação foi perguntar para o presidente do IFAM o que era aquilo. E o presidente do IFAM foi perguntar para o chefe da divisão técnica o que era aquilo, né? Então, aí é muito interessante essa troca de correspondências. Isso merecia um livro publicado. Toda essa linha, do presidente da República até o chefe da divisão técnica do IFAM e as respostas que vão sendo construídas. As respostas que vão sendo construídas, elas são incríveis, porque ela é a formulação de um pensamento, na verdade, de que o antigo não se repete, que o antigo só se repete como faça, que seria um erro para as pessoas olharem um edifício com cara de colonial, sem ser colonial, vai construindo, na verdade, uma ideologia de que o moderno ele dialoga com o colonial se ele tem uma ordem, se ele tem um respeito ao colonial e que não há uma contradição entre um e outro. E o terceiro, a Igreja de São Cosme e Damião em Igaraçu, que é considerada, sob o ponto de vista documental, a igreja mais antiga do Brasil, né? No processo de restauração da igreja, começa um levantamento e uma leitura da fachada, e essa igreja que havia sido transformada numa igreja do século, provavelmente uma igreja maneirista, e havia sido feito esses novos adornos, esse novo frontão no século XVIII, começo do XIX, a posição é transformar, voltar a igreja para a imagem maneirista dela. Isso foi muito presente. A gente, aqui em São Paulo, milhões de ações que o IFAM fez similares, tipo Casa de Câmara e Cadeia de Atibaia, tipo convento jesuíta de... Igaraçu seria em Minas também? Hã? Igaraçu não, em Pernambuco. Pernambuco. Aqui em São Paulo também tem Igaraçu do Tietê, não tem nada a ver, então. Não. Igaraçu, nunca ouvi falar nessa cidade. Próximo de Barra Bonita, então. Não, tem nada a ver. Isso é Igaraçu, capitania de Itamaracá, século XVI, né? Que é do lado de Olinda. É assim, Recife, Olinda e Igaraçu. As três cidades subindo no litoral norte de Pernambuco. Mas dividiam duas capitanias. Uma capitania que é do Duarte Coelho, de Pernambuco, e a capitania de Itamaracá, que era a partir de Igaraçu. Por isso Igaraçu era tão importante e teve tanta arquitetura colonial. Então, na verdade, essa relação com o passado também foi uma relação que estabelecia também uma hierarquização, que fazia opções também sob o ponto de vista do seu tempo histórico. É muito difícil resolver isso, mas eu acho que é uma questão que está colocada até hoje, mas dessa forma eu acho que hoje não se faz mais, né? Hoje você tenta incorporar uma leitura de todos os momentos que o edifício viveu, né? Bom, já que essa dimensão do patrimônio imaterial da arte popular, ela não é incorporada de uma forma vigorosa pela criação do IFAM, isso gera uma questão dentro de um grupo grande de intelectuais brasileiros, intelectuais que estavam ligados aos estudos etnográficos e aos estudos de antropologia, né? Que é aonde é o campo institucional desse tipo de política, né? E eu coloquei um pouco isso para mostrar que os estudos de antropologia no Brasil, eles são muito vinculados aos estudos afro-brasileiros. Esses congressos afro-brasileiros, esse é o primeiro, esse é o segundo,
Esse é o segundo, esse é o primeiro. Então, isso aqui é uma imagem, é um jornal de Pernambuco, falando do Congresso, e essa é uma imagem do Congresso em Salvador, no segundo. São todos baseados principalmente nos estudos afro-brasileiros, né? E esses congressos foram capitaneados pelo Gilberto Freire, como uma ação pontual, como uma ação de grupo de intelectuais. No mesmo momento, por exemplo, que a Cecília Meirelles estava fazendo seus estudos, seus desenhos etnográficos, sobre os gestos, os gestuais, as danças, a indumentária dos afrodescendentes também. São desenhos dela, é uma pena que esses desenhos... Não, a Cecília tem um problema seríssimo, que, eu não sei se vocês sabem, desde a morte dela tem uma disputa enorme dentro da família, uma falta de acordo dentro da família. A Cecília Meirelles foi uma das pessoas, uma das intelectuais mais importantes do Brasil, sob o ponto de vista dos estudos e pensamentos sobre educação, além de poetisa, obviamente, que as pessoas a conhecem como poetisa, e dos estudos de arte popular, de antropologia no Brasil. Só que quase nada, não é nada publicado mais sobre isso dela. Parece que agora resolveu, depois de 30 anos, fizeram um acordo e vai começar a voltar a ter publicações da Cecília. São coisas que acontecem, né? Bom, esse grupo todo, depois de ações pontuais nos anos 30, nos anos 50, começa a organizar os congressos brasileiros de folclore. Essa é uma imagem do congresso em Salvador nos anos 50, e essa é uma imagem do primeiro congresso no Rio de Janeiro, e é muito interessante que é um congresso que tem a presença do Getúlio Vargas. Então, assim, aquilo que normalmente a gente trabalha, de que não havia uma legitimidade sob o ponto de vista político, havia sim. O que não havia, na verdade, era uma espécie de concertação dentro desse campo de pensamento para estabelecer uma política de Estado que trabalhasse com isso. O que vai só acontecer já no governo Juscelino Kubitschek, com a criação da Campanha Nacional de Folclore. Essa coisa que tem um nome esquisito, Campanha Nacional de Folclore, era, na verdade, uma instituição que começa pela primeira vez a estabelecer estudos sobre o folclore brasileiro, sobre a arte popular brasileira, e de uma forma sistematizada. Contratar estudos, publicar estudos, organizar produtores e detentores de conhecimento sobre arte e cultura popular, e essa campanha, obviamente, ela acaba em 1964 com a demissão do seu presidente. É muito interessante a gente perceber também que dentro dessa opção conceitual que se teve sobre o patrimônio brasileiro e dessa linha evolutiva do patrimônio, a gente simplesmente disse que a produção da arquitetura ou da arte brasileira do final do XIX e começo do século XX não tinha importância nenhuma. Uma vez eu apresentei uma fotografia, acho que até foi essa daqui, né? Num seminário no México, e tinha um espanhol que me perguntou assim, como a burguesia brasileira abre mão da sua própria representação? Porque ela abriu mão da sua própria representação porque ela se projetou numa outra representação, né? Isso aqui é igual qualquer avenida, a Gran Via em Madrid, por exemplo, qualquer avenida das grandes cidades europeias e mesmo Buenos Aires do final do XIX e começo do XX. E, de fato, não existe mais isso no Brasil. E não existe isso no Brasil porque, simplesmente, essa construção conceitual ela abriu mão desse tipo de representação. E continua abrindo mão desse tipo de representação até os anos 70. Esse foi o último edifício eclético demolido na Avenida Central, no Rio de Janeiro, que era a antiga sede do Senado brasileiro, que era o Palácio Monroe. Acho incrível essa foto. Não é demais? Não é? E essa revisão, né, dessa ideia de que o patrimônio é essa tradição
que ele só vem dessa origem lusitana e é fundamentalmente brasileiro, ela é só rompida nos anos 80. Só nos anos 80 você começa a pensar que você tem uma contribuição para a sociedade brasileira que é mais amplo do que a contribuição do Brasil colônia. Então, só a partir dos anos 80 você começa a proteger, então, marcos representativos de outras contribuições culturais que geram o Brasil. É muito interessante o primeiro processo de tombamento da Estação da Luz, aqui de São Paulo. É muito engraçado, porque antigamente, como você não tinha muito controle, as coisas não eram judicializadas dentro do serviço público, haviam processos que tinham muita consistência e processos que não, que as pessoas diziam, tem vários processos do Lúcio Costa que ele dizia assim, nesse caso, por suposto, não. E o ponto é esse o parecer, quer dizer, não estava preocupado em montar argumentação, porque não passava por isso. Tinha uma lógica que era uma lógica do intelectual pensando e se colocando diante das coisas, né? O primeiro processo de tombamento da Estação da Luz, aqui em São Paulo, é muito interessante. Ele diz o seguinte, no parecer final, que é uma arquitetura de muita qualidade e que poderia, sim, ser patrimônio cultural. 3 pontinhos, na Inglaterra. Então, assim, a visão era uma visão de uma construção de uma ideia de identidade nacional, onde aquilo que não tinha sido construído a partir, tinha sido importado, colocado aqui, não fazia parte, na verdade, dessa linearidade, né? E essa ruptura só aconteceu nos anos 80. Que é exatamente nos anos 70 e nos anos 80 que eu acho que a gente tem essa ruptura a partir de uma mudança de eixo, de um pensamento sobre patrimônio menos focado numa ideia de identidade direta e monumental para uma ideia de referência cultural. A ideia de referência cultural muito mais ampla, ela dialoga com uma ideia de patrimônio como um direito. E o que é a ideia de patrimônio como um direito? É a ideia de que todo lugar tem patrimônio e que você não hierarquiza o patrimônio, porque patrimônio é aquilo que faz com que a gente tenha pertencimento com relação ao lugar que a gente está, né? É o que faz com que uma cidade seja diferente da outra, né? E isso é fundamentalmente patrimônio. Então, é o que faz com que você possa dizer que você tem patrimônio onde você tem gente e território, né? E não era esse conceito. O conceito era uma eleição hierárquica de determinados processos históricos, artísticos do país, né? E essa experiência, né, do final dos anos 70, que ela foi, o intelectual síntese dela no Brasil é a Luiz Magalhães, né? Ela fez algumas experiências assim que colocaram esses limites, mais uma vez colocando a questão do desenvolvimento, da tensão entre preservação e desenvolvimento como uma questão central. Por exemplo, a gente está aquela cidade, Rio de Contas, é uma cidade que começa um trabalho da Fundação Nacional para a Memória e do IPHAN nos anos 80. Quem conhece essa cidade na Chapada Diamantina, é uma maravilha essa cidade. E faz todo um trabalho de investimento no sentido da preservação, de criação de instituição, biblioteca municipal, arquivo municipal, de introduzir educação patrimonial nas escolas, mas não registra e não tomba absolutamente nada. Então faz uma experiência no sentido de como é possível trabalhar sem aplicação dos instrumentos, como é possível trabalhar sob o ponto de vista de fomentar nas comunidades que você tenha a política de agregação e de preservação do patrimônio sem necessariamente a aplicação do instrumento. É uma das cidades mais preservadas, coloniais mais preservadas do Brasil. Claro, depois ela foi tombada, mas a proteção dela e o envolvimento da comunidade na proteção é bem anterior. Embaixo, a fábrica de
Vinho Tito Silva, em João Pessoa. Uma fábrica de vinho no Nordeste brasileiro, que fazia licores, que fazia uma série de bebidas, e que é feito todo um inventário, principalmente dos... Como é que chama isso? Etiqueta? Não, né? Mais do que etiqueta. Rótulo. Dos rótulos históricos todos, que são incríveis. Hoje estão todos dentro do Centro Nacional de Cultura Popular no Rio, né? E é tombado o edifício, mas você não consegue manter a produção da fábrica, que fecha no começo dos anos 80. Uma série de... essa foto de cima, uma série de modos tradicionais de produção, de moinhos, de moinhos de farinha, de moinhos de mate no sul do Brasil, sendo abandonados pela substituição dos modos de produção no interior. Começa-se a recolher esses moinhos e se estabelece um museu a céu aberto em Orleans, que fica no sul de Santa Catarina, recolhendo tudo isso tudo funciona, está vendo? São as canaletas de água levando tudo isso para construir, no sentido da preservação disso, mas, mais uma vez, colocando a questão da preservação sob o ponto de vista do objeto, não a preservação dos modos de produção e né, que isso só vai ser enfrentado mais adiante. E essas são as experiências dos anos 70. O que os anos 70 colocam, no final dos anos 70, colocam para o campo do patrimônio? Que existe uma questão são os modelos de desenvolvimento. O livro que é editado para o pós-morte do Aloysio, o Aloysio Magalhães morre muito jovem, ele é a grande liderança da cultura no Brasil, e naquele momento se discutia a criação do Ministério da Cultura, e ele era o candidato para ser o ministro, e ele tem um infarte numa reunião da Unesco, fora do Brasil. Ele era de meia idade, não tinha 60 anos. E ele se edita um livro depois da morte dele, e o título do livro é E Triunfo. E esse título é uma escolha porque dizem que ele, numa reunião sobre a implantação do porto de Suape, em Pernambuco, pensando nos reflexos todos que a implantação desse porto vai ter naquele local, naquele trecho do litoral, que era um trecho incrível, ele teria, no meio da reunião, dito e triunfo, né, para poder introduzir uma questão que era o impacto disso dentro das comunidades tradicionais ali da região. Anos 80, essa tensão toda dos anos 70, eu acho que ela tem um momento chave nos anos 80, que é o tombamento do terreiro Casa Branca em Salvador. O terreiro Casa Branca é uma das matrizes dos terreiros no Brasil, um terreiro que tem uma documentação que vem desde o século XVIII. A partir dele se origina uma série de outras ramificações, e há uma enorme discussão dentro do Conselho do IPHAN sobre esse tombamento em 1985. A maior parte das pessoas dizendo que era importante um reposicionamento institucional do patrimônio em cima já de uma ideia de contribuição para a cultura brasileira mais ampla. A gente já estava, naquele momento, a questão dos 100 anos da abolição da escravatura era uma questão política essencial, isso foi em 88, né? E uma série de pessoas dizendo que, sob o ponto de vista de método, o tombamento de um terreiro não ia representar absolutamente nada, já que o terreiro é dinâmico, já que não teria sentido ter uma proteção judicial do tombamento sobre algo que é dinâmico. E essa discussão é incrível, ela está publicada em diversos textos, em diversas revistas, e a melhor descrição quem faz sobre ela é um antropólogo chamado Gilberto Velho, se vocês se interessarem por isso, né? E acaba ganhando dentro do Conselho, por 5-4, uma coisa bem, né, a ideia desse tombamento, porque ele, de uma certa maneira, consolida uma ideia de que a política de patrimônio
ela é maior do que o instrumento de aplicação dessa política, né? Então, que a ideia de proteger, de que isto é patrimônio nacional, ela não deve ser inibida só pelo fato de que o instrumento tombamento tem aplicação, a aplicação dele é muito contraditória e complexa numa situação como essa. E é exatamente em 88 onde a Constituição brasileira, de uma certa maneira, ela reproduz todo esse processo que está acontecendo desde os anos 70, e é interessante a gente perceber desde os anos 70, dentro da própria ditadura militar, que, quer dizer, isso é uma coisa de uma presença, sob o ponto de vista intelectual, dentro da sociedade brasileira muito ampla. Patrimônio tem isso, patrimônio direita, esquerda, autoritário, democrático, é um pouco tênue, porque na verdade você está discutindo o sentido da nação, a ideia de identidade nacional é muito forte e presente dentro das políticas de patrimônio. E na verdade assim, a Constituição ela consolida essa visão que, de uma certa maneira, tem muita gente que diz é uma retomada do projeto do Mário, porque consolida uma ideia de uma amplitude de um pensamento sobre patrimônio e consolida uma ideia também de que patrimônio é uma construção social, de que não necessariamente patrimônio é o grupo de pessoas que diz que aquilo é patrimônio, que a sociedade constrói a sua ideia de patrimônio. E, nesse sentido, a sociedade é ela o parâmetro para dizer se um território, qual é o nível de transformação de um determinado território. Sob o ponto de vista mais assim objetivo, o que acontece depois da Constituição é o estabelecimento de uma política de patrimônio imaterial, né? Isso vai acontecendo progressivamente de 88, 2002, depois 2006, num processo que é um processo que tem uma continuidade dentro dessa política, que se organiza, então, a partir de uma ideia de que o processo de patrimônio imaterial é um processo dinâmico. Há quem é o detentor disso. A ideia de um patrimônio dinâmico faz com que o instrumento de proteção seja pactuado e seja alterado, ou seja, uma coisa pode deixar de ser patrimônio, né? Você pensar que você faz uma política enquanto aquilo existe, né? E de que cada vez mais a ideia de que há transversalidades fica mais evidente. Eu vou contar esse último caso aqui, que é o caso da cachoeira de Iauareté, no Alto Rio Negro. O Alto Rio Negro é quase divisa do Brasil com a Colômbia. É aquilo que a gente chama de cabeça do cachorro. Não sei se vocês já viram, parece uma cabeça de cachorro no mapa do Brasil. Bom, tem 3 etnias indígenas completamente distintas que têm seus mitos de criação do mundo em cima dessa corredeira, nem a cachoeira, mas que identificam nas pedras, contam a história de criação do mundo a partir de forma diferente no mesmo local. É uma coisa que é absolutamente incrível e sui generis. E foi o primeiro registro de patrimônio imaterial feito a partir de numa ideia de classificação de território, né? Porque sob o ponto de vista metodológico, são diferentes. Modos de expressão, celebrações e saberes, né? De um território, né? E logo depois que houve esse registro, uns 3 meses depois, a gente recebeu um telefonema de uma liderança indígena aí dizendo a aeronáutica vai dinamitar a pata da onça. Deixa eu explicar. Iauareté. Iauar, jaguar. Então, é onça, né? ET é porque quando os portugueses chegaram, alguns indígenas da língua geral, tupi, chamaram o cachorro que veio com os portugueses de onça também. Então, para separar as 2 onças, ET é de verdade. Então, Iauareté é a onça de verdade, que é a onça de verdade. Iauar, o jaguar, é o cachorro, né? Então, vão dinamitar a pata da onça. Que pata da onça, né?
E aí a gente ficou sabendo que a 30 quilômetros daí existia uma pedra que era a pata da onça e que no inventário, no levantamento, isso não tinha sido considerado. E que a aeronáutica estava dinamitando porque ia fazer uma pista de pouso, né? E aí a gente resolveu isso, na época eu estava no IFAM, conversando com o ministro da Defesa mudou onde, né, foi sensível, então mudou de onde ia sair a brita, né? Perdão, qual que é o nome dessa cachoeira? Iauaretê. Não é o pé da onça. Hã? Dessa cachoeira. Iauaretê. Ah, Iauaretê. Iauar, Jaguar. ET. De verdade. Jaguaretê, uma coisa assim. Tem um disco do Milton, né? E a ideia de paisagem cultural como estruturadora de um novo tempo das políticas de patrimônio. Por que a ideia de paisagem cultural? Porque a ideia é que a paisagem cultural, a partir da paisagem cultural, você consegue fazer um processo de pactuação dos agentes todos que transformam aquele território, né? O IFAM fez algumas experiências por exemplo, numa determinada região de Santa Catarina, onde o processo estava entrando muito o processo de incorporação, de venda de pequenos sítios que haviam sido inventariados do processo inicial da colonização polonesa, italiana, alemã, e que as indústrias todas de celulose estavam comprando para plantar eucalipto, e até que ponto era possível fazer aquela pactuação a partir do desenvolvimento, tanto do turismo quanto a agregação de valor àquele produto que as pessoas ainda tinham ali, como é que isso era possível. E se fez isso num processo de pactuação com uma série de prefeituras, criando entrepostos de venda desses produtos, estabelecendo que as agências públicas não iam financiar a plantação de eucalipto naquelas áreas, dentro dos planos diretores municipais, impedindo que as propriedades, na verdade, que tivessem um tamanho máximo de propriedade, não mínimo, mas máximo de propriedade, para você evitar, na verdade, o que aconteceu no interior de São Paulo, virar tudo um campo de cana. E isso estava muito ligado, na verdade, a uma regulação urbanística, estava ligado à possibilidade de que as pessoas conseguissem sobreviver daquilo, que plantar eucalipto não fosse mais rentável do que os produtos todos que elas faziam, e que aquilo fosse uma pactuação, que não fosse alguém dizendo, olha, a propriedade só pode ter esse tamanho, a propriedade só pode fazer isso, que isso fosse uma pactuação entre as próprias pessoas, que as pessoas quisessem, na verdade, proteger aquele modo de vida. E aí, dentro dessa ideia de patrimônio cultural, o registro, o tombamento, eles são secundários a um processo um processo mais coletivo de pactuação. Eu acho que essa ideia que foi legitimada dentro da Constituição de construção social faz com que cada vez mais a ideia de patrimônio ela esteja hoje dentro no meio das lutas urbanas, no meio das lutas ecológicas. Cada vez mais o patrimônio é um instrumento que se projeta em outras políticas, né? Isso aqui são as manifestações todas para evitar a construção de um porto no encontro das águas, lá no Amazonas. Aqui a discussão e as ocupações todas que tiveram em Pernambuco no Cais da Estelita. O Cais da Estelita é uma discussão interessantíssima sob o ponto de vista de política pública, porque uma grande área ferroviária, que era pública, no centro do Recife, se resolve vender aquela área, mas sem consultar a cidade, sem consultar ninguém, qual que seria o melhor uso para aquela área, né? Isso gerou, na verdade, uma enorme discussão sobre
sobre o que era o projeto, um pouco similar ao que aconteceu aqui no Parque Augusta, numa escala um pouco maior. Aqui o próprio Belas Artes, o movimento que teve impedindo o fechamento do Cine Belas Artes. O Cine Belas Artes era um cine privado, é um cine que, sob o ponto de vista de arquitetura, já, né, não significava absolutamente nada. O que os órgãos de patrimônio disseram? Não significa nada. Nós não temos instrumentos para poder bancar isso. E o que aconteceu? A pressão da sociedade fez com que se criasse uma política, foi através de um patrocínio da Caixa, né, que fez com que o cine permanecesse. Então, isso aqui é uma coisa mais tradicional, uma igreja em Caeté, eu acho, que estava já num estado de degradação muito grande, a sociedade toda se manifestando no sentido de que tivesse uma política de preservação desse patrimônio, né? Então, o que eu acho? Quer dizer, que na verdade, a partir de uma ideia de política de patrimônio como direito e cada vez mais a política de patrimônio dentro de uma relação tensa com outras políticas e projetada sobre o território, a nossa tendência é cada vez mais a gente ter essa situação. E a gente ter como patrimônio não necessariamente aquilo que a gente tem ainda incorporado na cabeça da gente, o patrimônio histórico, no sentido de que da historiografia oficial, né, do país, da cidade, ou ligado à história das belas artes, da excepcionalidade do gênio que projetou isso ou aquilo. E, finalmente, para parar um pouco para a gente conversar, né, a gente começou essa história aqui mostrando a demolição da Igreja da Sé da Bahia, mostrando a demolição do Morro do Castelo no Rio. Toda a construção de política pública de patrimônio, ela aconteceu em cima de tragédia, em cima de processos de desaparecimento. Só se movimenta isso a partir de processos de perda. Eu acho que não tem nada, se nada acontecer agora, porque a gente perdeu talvez aquilo mais simbólico sob o ponto de vista de criação de uma ideia de política de patrimônio no Brasil. Quer dizer, o Império Brasileiro começa, o imperador é um ilustrado, que começa a fazer coleções, isso na República gera, que gera um museu imperial, e quando também Dom João VI vem, também traz as suas coleções, isso gera um museu, o Museu Imperial, e logo depois na República é criado então o Museu Nacional. Isso acaba por negligência. Negligência de quem? De todo mundo. O governo é o resultado do que nós somos como sociedade. E o governo se muda em função daquilo que nós somos como sociedade, né? Então, eu fiquei muito impactado, imagino que todo mundo, eu só encontrei gente no Brasil falando que ficou impactada. 2 semanas depois eu estive no Rio de Janeiro conversando com as pessoas que estavam lá trabalhando, estava todo mundo tomando remédio, estava todo mundo sem dormir e tal. O impacto disso é muito grande. Eu acho que a grande questão que está colocada é do que a gente tira disso, né? O que sai disso? Né? Eu estou meio pessimista, mas assim, acho que a questão que está colocada é essa. O que sai disso? O que a gente como sociedade é capaz de criar a partir da nossa tragédia, né? E as nossas tragédias são tragédias que se repetem. Sim. Vamos conversar um pouco, que eu já falei muito. Não, assim, o que me vem só está no meio de um monte de professor, né? Eu não sou professora de escola, mas trabalho com educação em museu. E o tempo inteiro, claro, até por dever de ofício, mas também por vício, mas também pelas últimas imagens que o senhor colocou antes da... Sim, senhor, né? que você colocou aí antes dessa imagem pavorosa, era de movimentação popular. E a sensação que me dá, eu assisti o incêndio do Museu da Língua, eu estava trabalhando na Pinacoteca. Você viu do lado? A gente viu isso aí. Sempre reclama-se. Então, é muito difícil esse movimento do Belas Artes. Foi lindo, mas é muito assim, vai fechar. Que pena que vai fechar, então vamos movimentar. Ou então eu sou de Juiz de Fora, tem um museu fechado lá há 300 anos.
Todo mundo reclama toda vez que eu vou ao Juiz de Fora, aquele museu está fechado, as pessoas reclamam, mas reclamam, quer dizer, essa ação educativa do ponto de vista positivo, que bom que tem um monte de professores aqui, porque isso também passa pela escola, mas agora saiu uma publicação, estou misturando tudo, mas na verdade é porque nada disso está resolvido na minha cabeça, eu só fico assistindo essas coisas, eu queria ouvir até um pouco os professores como é que recebem isso. Ela tem uma política de educação que saiu do IBRAM agora, antes do IBRAM fechar, aliás, uma curiosidade que eu tenho, se fecha ou não fecha, mas essa questão da educação patrimonial, independente desse bem ser tombado ou não, ou no processo de tombamento, mas nesse processo de reconhecimento, eu acho que eu sinto muito que a gente fica carregando uma carroça no reconhecimento do bem patrimonial por uma sociedade, que você vê que evidentemente ela reconhece, mas ela não manifesta esse reconhecimento. Que caminhos tomar, eu acho que essa é uma discussão que ainda não tem resposta, mas que caminho tomar para que isso seja uma coisa positiva e realmente de salvaguarda? Bom, a tua questão é uma questão que está na cabeça de todo mundo que trabalha dentro dessa área. Eu acho que tem... Eu trabalhei muito dentro, né? Eu acho assim, a crítica que eu faço é que a gente fetichiza muito o objeto. Então, que a gente trabalha muito o objeto por si só e trabalha muito pouco o sentido do objeto, né? É muito comum a gente receber dentro dos órgãos de patrimônio aquelas manifestações do Ministério Público, tipo assim, aquele sobrado é um sobrado do século XIX? Aí a gente responde, é um sobrado do século XIX. Então tombe. Aí a gente responde, mas a gente não tomba todo sobrado do século XIX. A gente tomba sobrados que a gente quer usar para contar uma determinada história, né? O problema é que essa lógica dessa história que a gente quer contar, a gente tem construído ela dentro dos órgãos de patrimônio. A gente não tem construído ela dentro da sociedade, né? Então, assim, por que a gente faz pesquisa sobre o pensamento, a história do Brasil, e aí faz tombamentos, mostrando tudo isso, mostrando o ciclo da cana, mostrando o processo evolutivo sob o ponto de vista do desenvolvimento da engenharia, o ponto de vista dos fatos históricos brasileiros, se isso não é incorporado dentro do ensino formal. Então, eu sou um cara que, é óbvio que eu sou a favor de se ter disciplina, educação patrimonial, mas eu acho que a grande questão não é essa. A grande questão é como é que a gente pode contar essas histórias em tudo que a gente conta, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue transformar isso, consegue partir do princípio que o significado é mais importante que a coisa. Então, por exemplo, um órgão de patrimônio vai fazer restauração de um determinado edifício. Ele vai lá, coloca um monte de tapume, faz a restauração e depois entrega aquele edifício. Não tem nenhuma plaquinha lá escrito, olha, esse sobrado do século XIX, ele é patrimônio nacional porque ele representa isso, ele é importante por isso, ele constrói isso, ele significa isso. Quer dizer, dentro da própria estrutura de quem está trabalhando com isso, não está muito preocupado e isso tem muito a ver com transversalidade. Da mesma maneira que, eu não sei exatamente, mas vamos imaginar, eu já dei aula de história, né? Por que eu não uso, na verdade, esse instrumental que o patrimônio histórico brasileiro criou também, sob o ponto de vista de conhecimento, sob o ponto de vista, né, de referência, né? Por que para ninguém é importante o Museu Mariano Procópio estar fechado, né? O Museu Mariano Procópio é simplesmente o segundo museu mais importante do Brasil sob o período imperial brasileiro, né? Depois do Museu Imperial de Petrópolis, é o Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora. Por quê? Isso não tem significado. Por que isso não tem significado para as pessoas? E por que não tem significado político também, né? Por que os prefeitos de Juiz de Fora, governador de Minas, presidente do Brasil, não tem nada? Bom, primeiro tem um problema de formação, né? Nem sabe o que é, o que tem lá, Mas se não sabe o que tem lá, não sabe também pela sua própria formação. Também porque a gente também não foi capaz de enfiar isso. Bom, tem outras
questões aí, né, colocadas, a dificuldade toda, Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, é como, na verdade, a gente tem uma dificuldade sob o ponto de vista de construção de uma transversalidade, já que o mundo é transversal, né? A gente habita o mesmo território, né? Como é que a gente tem essa dificuldade de estabelecer pontes com estruturas disciplinares que ficaram autônomas, né? O patrimônio não pode ter ficado autônomo de um campo de pensamento da história do Brasil, entendeu? E ele né? Quem estuda a história do Brasil está pensando na história do Brasil, e quem está fazendo política de patrimônio está desenvolvendo um raciocínio sobre a história do Brasil e está fazendo eleições, né, do que se preserva, do que não se preserva, da importância de uma coisa em detrimento da outra, porque não se protege tudo, entendeu? Que, na verdade, está construindo uma narrativa sob o ponto de vista da exemplariedade material daquela história que está sendo contada, né, ou está sendo esquecida, né? Então, assim, eu acho que a gente perdeu, eu acho que a gente está perdendo muito, sob o ponto de vista do patrimônio, porque tanto sob o ponto de vista de sociedades, quanto sob o ponto de vista do exercício da política de preservação e de elaboração de um pensamento sobre o patrimônio brasileiro, a gente está fincado, amarrado num campo disciplinar. E o campo disciplinar é corporativo e autorreferente. É só o que eu penso, não consigo ir além. Não, é verdade. E a nossa participação como educadores nessa história, porque os grandes fomentadores somos nós. Tanto de dentro do museu quanto de dentro das escolas. As poucas... A gente sempre tem épocas dentro dos museus, quando a gente consegue chegar no professor, que também isso é outra história comprida, né? Porque depende de secretarias, de políticas, né? De permissão ou não de chegar até o professor, né? Do ponto de vista macro, não de um professor. Mas quando a gente consegue furar, a gente sempre tem uma boa resposta. Mas o meu sonho dourado é eu estar dentro do museu, chegar, ter uma horda do lado de fora, queremos entrar, queremos participar. Isso não, isso, eu acho até que isso até existe. O que eu acho que não existe é a relação entre isto e a construção do sentido naquilo que se vê, e a introdução é visto sempre como uma coisa paralela e não como uma coisa que tá dentro, né? Depois que eu saí do IFAM, eu fui montar no Rio o MAR, o Museu de Arte do Rio. E o projeto do Museu de Arte do Rio era um projeto de um espaço de exposição e a Escola do Olhar. O que era a Escola do Olhar? A Escola do Olhar era um centro, na verdade, de apoio para as escolas públicas no Rio de Janeiro dialogarem com a produção do campo da cultura e não necessariamente aquilo que estava exposto ali dentro das salas de exposição do MAR. Bom, se monta um museu, se monta a exposição, se monta a superestrutura da Escola do Olhar, quando você vai, né, e isso é uma política municipal, está lá sentado com a secretária de Educação, você não tem dinheiro para levar as pessoas, você não tem dinheiro para pagar ônibus, você não tem dinheiro para formar professor, você não tem, entendeu? Então tudo, vocês sabem bem melhor do que eu, né? Eu vivi do outro lado da história, mas é tão cheio de impedimentos e a transversalidade é tão difícil de ser alcançada, né, que você fica, meu Deus, deixa eu ficar quieto no campo da minha disciplina, né? Então a gente fica acomodado no campo da disciplina. Então, vocês na vossa disciplina e eu montando exposições, sem necessariamente essas exposições serem instrumentos de transformação e de referência mais amplos para a sociedade. Como é que a gente vai romper isso? Não sei. A gente um dia vai ter de romper, porque as coisas chegaram num ponto, né, de, sei lá, mas tudo pode piorar. Que assim, o problema maior, acho que pelo menos nós, no meu caso, né, da minha parceira que trabalha em escola pública, é a questão do pertencimento, né? Então, assim, a gente que trabalha principalmente com pessoas da periferia, assim, não tem essa questão, não tem essa cultura. E para chegar a isso, né, precisa ser trabalhado toda uma questão social, uma questão de saber que pertence a todos.
né? Que antigamente era visto o museu só para os ricos ou para pessoas, né, bem cultas, né? Não era visto para o modo, para a população em geral. Mas não era só visto, não era feito só para esses, Então, para e determinados agora- Por eles e Por para eles, eles. claro. É. E agora que está tendo, né, essa ampliação desse olhar para que todo mundo tenha esse acesso, e tem muita gente que ainda tem resistência. Vou lá fazer o quê? Né? E até você criar essa outra forma de ter essa visão para que possa ser valorizada, é aí que está a questão. Eu acho assim que o grande segredo é partir de uma leitura do território onde a gente está. Quer dizer, é entender que patrimônio existe ali na periferia da Zona Sul, existe em qualquer local. É aquilo que eu tentei falar. Eu participei de um momento de discussão com o Ministério do Planejamento, que foi para ter estruturas de escritórios do IPHAN em todos os locais, todos os estados brasileiros. A primeira vez que eu coloquei isso dentro de uma reunião no Ministério do Planejamento, os técnicos do Ministério do Planejamento me perguntaram assim, mas como? Existe patrimônio em todos os estados do Brasil? O que tem em Roraima? Né? Ou então, uma vez, quando a gente estava defendendo uma ideia de seleção de cidades para um determinado programa, né, de recuperação do patrimônio, onde a gente defendeu uma ideia de que, além do estado de conservação, precisava incluir uma visão federativa, então, de ter pelo menos uma cidade de cada estado do Brasil, eu ouvi, mas como assim? Uma cidade no Tocantins é um estado tão novo. Então, assim, é muito profunda uma ideia muito antiga e muito antiquada de patrimônio, e que ela só vai ser rompida se a gente trabalhar não necessariamente fazendo a sensibilização a partir dos museus, mas a partir, na minha opinião, do lugar onde a gente está, né, e do que nos agrega como no lugar que a gente está. Né? Todas as pessoas têm história, todos os territórios têm história, todos os territórios têm sentidos, têm coisas que os agregam. Né? Eu acho que é isso. Né? Tivemos uma ação aqui em 2016. Aqui que você está falando, né? Aqui em São Paulo. Não é aqui em CCB. Aqui em São Paulo, não partiu de um museu, mas foi alguns museus ali da região da Luz, com a delegacia, na minha época era a delegacia, diretoria de ensino municipal do centro de São Paulo, fazendo ações, como ninguém tinha dinheiro para pagar ônibus, a crise já estava no topo, vamos fazer a pé. Então a gente procurava as escolas em vários lugares, tanto na Zona Oeste quanto na Zona Central. Houve um interessante movimento junto com o ONG, tem inclusive uma ONG que chama A Pé, que você entra no site, você faz contato e eles procuram patrimônios para andar e reconhecer esses patrimônios na região. Você sai com as crianças, com a turma e volta. Isso é uma iniciativa nesse sentido aí de reconhecimento do território, de olhar de novo e conviver de uma forma diferente com aquela área em que você habita, e que leva a esse tipo de sensibilização, porque a criança, ela vai levar para casa essa conversa e ela vai contaminar os pais de alguma maneira com essa conversa, e essas ações, se elas conseguem ficar sistemáticas, né? Só fazendo um complemento, o Museu de Arte Sacra, acho que desde o começo do também. ano ele está mantendo Esse ano? programa. Que Esse bom. ano ele está mantendo esse programa de circuito a pé entre os atrativos da região, assim, entre os não só os outros museus ali, mas também a igreja que tem, o batalhão. E só também um comentário a respeito um pouco da minha formação. Eu também não sou professora, assim, especificamente. Minha formação foi em lazer e turismo e eu recentemente terminei mestrado em estudos culturais. Na minha graduação eu tive aula de patrimônio e não chegou assim aos pés do que eu tive hoje como aula. Então, primeiro de tudo, assim, gratidão pela aula. Não, obrigado. E foi, assim, claro que houveram muitos conceitos interessantes que foram discutidos e colocados, mas essa conexão, por exemplo, do movimento da Tarsila Amaral, do Mário de Andrade, de um entendimento de como se configura
né, esse surgimento das políticas de patrimônio. Então, enfim, isso eu não sabia. Legal, e foi muito sintético, né, o que eu fiz, Foi, né? foi sintético, mas foi bem legal também. E só eu senti realmente por conta, talvez, do meu lado acadêmico e profissional, eu trabalho na São Paulo Turismo também. E na Central de Informação de Turismo, eu atendo turistas do mundo inteiro, mas as pessoas que eu mais gosto de atender são as pessoas que são bem humildes e às vezes eles veem materiais expostos e eles ficam até com medo de entrar. E eu falo, não, entra, pega, é gratuito, tem a programação do mês. Você quer o mapa da cidade? Aí ela falou, um mapa da cidade? Não, eu conheço São Paulo, eu sou daqui. Eu falo, mas você conhece todos os pontos turísticos? Aí você vai, você abre o mapa para a pessoa e você começa a explicar das principais regiões. Você conhece o centro? Não, eu conheço, vou lá sempre ali. Ah, então você sabia que tem ali o pátio do colégio, que foi a fundação da cidade? Você acaba conversando rapidamente com a pessoa e você cria um encantamento, né? Então, duas palavras que eu sei que estão conectadas, mas eu não ouvi muito você falar, são cultura e turismo, né? E eu acho, e lazer também, no sentido de que eles estão também nesse âmbito de transversalidade, eles estão se conectando, se interagindo, integrando. E eu acho que vai muito também dessa sensibilidade, né, do nosso tempo livre, infelizmente, da gente tentar romper com um padrão massivo, né, do que é o tempo livre, do que devemos fazer no tempo livre e do que é o turismo também. Porque quando eu viajo para fora, eu vou querer comer o prato típico, eu vou querer visitar os pontos turísticos e os monumentos, os museus. E aqui a gente não tem essa imersão. E aí, só para fechar também, além desses circuitos de museus, tem os tours a pé também, né? Tem os passeios, tem Hoje tem até noturna, noturna, tem né? caminhada noturna que sai do Teatro Municipal, tem tantos, assim, sabe? E eu entendo também um pouco, eu cheguei a fazer algumas sessões em escolas públicas, mas foi mais relacionado ao meu tema de permacultura, enfim, com crianças. Mas eu sempre tentava trazer um pouco desse contato com a cidade. Eu acho que tá nesse lugar de valorizar o que existe no território, mas também de criar um encantamento dentro da medida do possível com as outras áreas da cidade, com os outros, né, com outros lados da cultura que tá, de outras culturas, manifestações culturais e tal, que a gente não tem tanto. É um pouco isso que você falou do objeto, né? Do encantamento do objeto. Mas, por outro lado, também eu ouço muito que isso que você falou, que tem, mesmo que seja objeto, reconhecer esse objeto no seu próprio local, porque já é um início, porque o que tem em Rondônia? Só conhecendo Rondônia eu vou saber o que tem em Rondônia, né? Ou as pessoas falam muito, eu vou para a Europa, eu vou não sei para onde, vou visitar museu, vou visitar não sei o quê, lá é incrível. E aqui? Então, mas o que eu quis dizer mais no sentido de que tem uma projeção de uma ideia de patrimônio do outro e não do seu próprio patrimônio, né? É mais nesse sentido, assim. O que eu gostaria de fazer um dia, vocês podem me convidar, é para a gente fazer um processo de leitura e de construção de uma ideia de pertencimento aonde não tem não está na cara que é patrimônio. Tá? Então vai para São Miguel. Eu conheço. Lá tem patrimônio, lá tem a capela. 38, o Mário de Andrade escreve, a Capela de São Miguel é o primeiro patrimônio de São Paulo. Não sei o nome. Bárbara. Bárbara e a Carla. Carla começaram a falar, elas falaram sobre pertencimento e por fim você acabou de falar a palavra pertencimento. Então a palavra que a gente tem que usar bastante, praticar essa palavra bastante, porque quando a Bárbara fala, professor, o senhor não falou sobre a palavra cultura, lazer, turismo, que elas estão interligadas. E é justamente porque as pessoas não têm noção desse pertencimento, né, que ela faz parte desse território, está livre para que ela mexa, produza, ela se interligue com esse território, porque falta esse pertencimento. E aí vem toda aquela história que o senhor também falou. Sim, senhor. Sim, senhor. Que você falou sobre, não é que era para rico,
pensado para rico, as pessoas pensam que é para rico. É que foi assim mesmo, continua sendo assim, porque ninguém pôs na cabeça, nem dos novos, mais jovens, nem dos mais antigos, que a questão do pertencimento é nosso, é patrimônio nosso, é de todos. E tirarmos da cabeça que são ações para ser praticadas somente pelos ricos. E aí o professor, o governo do estado, os seus ministros, os secretários de educação, continua naquela história da educação bancária, vai lá só falar aquele mínimo de coisas possíveis, mas não mostra que existe outras alternativas que estão ao seu alcance, que você pode fazer uso delas. Aí vem aí a BNCC, né, que é a base nacional, que fala sobre a integralidade das nossas ações. E aí que dessa integralidade não é aumentar a quantidade de horas, e sim fazer com que a aprendizagem, a educação, a cultura, o lazer, o turismo, todas essas nuances sejam utilizadas para que haja realmente a escola tem que entender que aquilo tudo lhe pertence. E algumas vezes eu vejo que o professor, inclusive, como a gente acha que aqui tem só professor, e na verdade nem todo mundo aqui é professor, né? Se eu for perguntar quem aqui atua numa sala de aula, alguém? Ó, se pensar bem, né? Tem professores e tem uns que não são. Os professores, como eu, são os que menos se interessam por isso. Não sei se vocês veem resistência na escola de vocês. Vocês querem fazer alguma coisa diferente? Quer trazer para o museu? O professor acha que vai dar trabalho, que vai ter bagunça, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Ele é o primeiro. Eu sou professora de biologia da escola. E eu estou aqui porque o professor de arte, ele não quer participar. Porque ele acha que dá trabalho. De novo, a educação bancária. Que o pessoal fica lá sentadinho, o que veio no currículo nada é aquilo, nada mais do que aquilo. Então você encontra resistência de todos os lados. Eu, por exemplo... é só levar. Na minha escola eu comecei. Até no Teatro Alfa já foram 2 vezes. Então, mas é o que eu tô... Hoje, por exemplo... Começar. Sim, alguém tem que... Alguém a tem sua que... sala não foi, a outra não exato. foi. É o meu caso. Hoje, por exemplo, eu estou perdendo meu horário de aula no noturno, professora de biologia, para conseguir, talvez se tiver o sorteio, não sei se haverá, para trazer os meus alunos da EJA aqui, ou qualquer um outro espaço, porque eles desconhecem. Porque secretarias de educação, ministério, ninguém pensa no aluno como um todo, ninguém pensa no aluno mais pobre da periferia como um cidadão que a ele também pertence. Mas tudo acho que é isso isso que que foi é legal. produzido. Você está né? aqui para isso. É. Assim como quem está aqui está fazendo a diferença. Exatamente. Eu trabalho numa escola de tempo integral, só que não modelo novo, modelo antigo. E quando eu entrei, foi o que você falou. Eu era novo no estado, eu estou agora quase 5 anos, e eu ia pedir orientação para outros professores, era esse descaso. Então, eu morria de pé naquelas crianças, entre as 7h30 da manhã e sair às 4 da tarde, e giz e lousa, não tinha um espaço alternativo. De lá para cá, eu já descobri o OSESP, que eu já fiz 3 vezes curso no OSESP, onde eu já levei eles lá para assistir um concerto, e eu dou aula na Brasilândia, que é periferia também. Tá? Já descobri aqui também, através de um contato da OSESP que me passou aqui, eu já trouxe eles aqui 2 vezes, aliás, trouxe uma e já tenho agendado o dia 1º. Então acho que é isso, é a gente fazer essa diferença. É a gente vestir a camisa e fazer, que nem eu vim no dia 27 também com os meus alunos, fiz das tripas coração para trazer, porque eles são alunos de noturno durante o dia trabalho, né, que é a EJA, tal. Quando você vê aqueles adultos de 18 a 60 anos mais ou menos, que passam na Praça da Sé e fala, nossa, olha o castelo da Cinderela. É encantamento. Né? Encantamento, foi o que a Bárbara falou. E eles, muitas vezes, antes de vir, eu fiquei com o problema de lotar um ônibus de 40 lugares. Eu tinha 13 quando eu falei com as meninas daqui, né? A Silvana, a Débora e tal. Eu tinha 13, por fim consegui os 38. Quando eles chegaram ali, ficaram encantados com a Praça da Sé. Olha o Castelo da Cinderela. Então eles nunca viram talvez a praça meio que vazia. No OSESP também, né? Que é um eles lugar ficaram que é um encantados. Dia livre. Então, só que você,
de frente para a USESP, isso eu falei, porque eu levei alunos do segundo ano, e o que eu fiz? Eu peguei a programação da USESP, mostrei para eles na sala de vídeo o que eles iam assistir, mas também mostrei o lado de fora. Aqui tem a Cracolândia. Então, esse trabalho social, porque para você participar da USESP, você tem que fazer um curso de 3 sábados, dia inteiro. E é muito contraditório, porque você está fazendo um curso no lugar daquele, onde uma vez estavam preparando um big de um casamento milionário. E aí você sai do lado, tem o Museu da Resistência. E ali, tudo cagado, a entrada, cagado. Sabe? Merda, vômito, né? Então, quer dizer, tem esse contraste também aqui. E eu já participei disso que elas falaram do passeio noturno, que é um pessoal do um restaurante vegetariano, que faz às quintas-feiras, né? E é bacana, só que, por exemplo, uma das últimas vezes que eu vim pra cá, que foi num feriado, acho que assisti uma peça, alguma coisa, eu fiquei assustado aqui na rua São Bento, porque uma luz amarela, uns prédios tocando baile funk aí, invadido, e nenhuma proteção policial. E você aqui à mercê. Então, houve uma época, quando era 20 anos atrás, que eu saía aqui por São Paulo, às vezes fotografando coisas, porque a gente anda com tanto medo aqui pelo centro, que você não consegue ter essa observação, né, do que tem ao seu entorno, do que você tem ao seu redor. Do medo que você passa. Seria desenvolver esse olhar, né? Mas começa pela escola, né? Se existem alternativas, como essa propostas, por exemplo, pelo Banco do Brasil. E se tem pessoas dispostas a fazer a diferença, como você faz, eu até te parabenizo, isso é muito legal. Eu fui diretora de escola por 32 anos, me aposentei só tem 3 meses. Mas enquanto professora, eu dei um cargo de professora e tinha um de diretor. Você vê que há má vontade, né? Há muita má vontade. Mas é como ela falou, esse que é legal, então, porque a gente se tem que... um professor vê você levando, peraí, a minha sala está de fora. Ou então, por que eu sou professor de arte e a professora de biologia? Talvez é para dar um pouquinho de raiva, quem sabe, a pessoa se tocar e perceber que né, caramba, por que ela? Será que não teria que ser eu? Seria mais ou menos um cutucão, e eu não me incomodo de fazer esse cutucão. Se alguém falar, por que você faltou ontem na escola? Seria no caso amanhã, né? Por que você faltou ontem na escola? Então, eu pensando no aluno, eu perdi o meu dia de trabalho, terei meus descontos e tudo mais, porque eles têm que sair do que é comum. Eles só conhecem a periferia e a gente sabe que na periferia não tem nenhum lazer. Por outro lado, a BNCC fala que essa integralidade você pode conquistar e buscar em todos os lugares. Então fica difícil você lidar com educadores, mas que na verdade eles não têm o compromisso com essa formação, com essa eu não sei nem te dizer, é falta de compromisso. E aí o que falta a gente é ter esse perceber em nós, ou buscar em nós e levar o aluno essa questão do pertencimento. A partir do momento que eles entenderem que eles são donos, fazem parte de tudo isso, talvez eles despertem, mas a gente tem que buscar um caminho para essa conquista, que seria esse despertar. Só um parênteses. Tipo, eu acho que tem fases também da relação de pertencimento, o encantamento, a curiosidade. Então é escavando, explorando isso mesmo. Porque se você não leva o aluno ao teatro, ele já fala, ai, detesto o teatro. Ou coisa sem graça que é teatro. São as primeiras falas dele. Ao passo que se você o leva até lá, ele começa a ter um outro olhar. Ele começa a perceber que aquilo também lhe pertence, que ele tem capacidade para aquilo, uma compreensão daquilo. Eu queria pensar um pouco, talvez, nessa questão que você coloca, né? Eu acho que é importante, sim, a gente trazer os alunos aos espaços culturais da cidade, aos diferentes patrimônios, etc. Mas acho também que é muito importante que os alunos percebam que onde eles vivem também tem história, também se faz história e também tem patrimônios ali. Várias regiões da cidade hoje têm construído experiências de, vamos assim dizer,
de retomar nas suas próprias mãos, na periferia e não aqui no centro, não nos lugares entendidos como os lugares da cultura e etc., pela ideologia mais geral, e tem construído espaços de história e de cultura nos seus territórios. Então, eu vou falar de onde mais conheço, por exemplo, a Zona Sul tem construído saraus, festivais, produção de dança, música, de uma série de coisas que já tem vários anos acontecendo. Uma delas, por exemplo, é a Feliz, que é um festival de literatura da Zona Sul, e uma série de saraus que acontecem ali. Então, assim, como a gente pode também pensar que os nossos alunos pesquisar, sair pelo nosso bairro onde a nossa escola está, identificar, tem lideranças nesse lugar? Por exemplo, aqui no bairro X da Zona Sul, tem a mulher que foi a liderança que iniciou, por exemplo, o movimento pelo fim da carestia, que foi precursor de todo o processo que fez resultar, vamos assim, no fim da ditadura, nas diretas, etc. Então, aquela pessoa, ela não está aqui no centro, ela fez história lá, na Zona Sul, naquele bairro. Então, os nossos alunos precisam conhecer essa pessoa, conversar com ela, saber que ela existe, ouvir a sua história, né? Então, um pouco disso faz esse movimento na Zona Sul, traz isso para, enfim, Deixa eu só então complementar. Então, acho que a gente tem que, sim, aliar esse movimento, não só de trazer para cá, de viver essa experiência, com essa dimensão. Quanto ao pertencimento, deixa eu concluir. Mas da região. Eu esperei você falar até o final. Eu esperar, não te interrompi. Então, gostaria que você aguardasse eu terminar. Uhum. Pode Certo. ser? Com certeza. Obrigada. Então, acho que essa é uma coisa importante para a gente pensar quanto a patrimônio, que é material e imaterial, porque as pessoas que fazem a história do lugar, elas também são esse patrimônio. A cultura que é feita lá, a produção de literatura, de música e dança também é esse patrimônio, que não necessariamente pode ser um prédio, uma igreja, ou eventualmente também tem isso em várias regiões da cidade. Posso continuar? O professor, Guarulhos, que é onde eu leciono, é uma cidade, um município bastante conhecido, né, por causa do aeroporto, e outras coisas legais também, que é onde eu falo da questão do professor, de levar ao aluno mostrar a ele que ele pertence àquilo, que ele faz parte daquela história, que ele tem participação, né, e na vida da cidade. Por que eu digo isso? Porque Guarulhos ele é muito rico em informações. Lá você encontra a Casa da Candinha, que é uma das, o senhor já ouviu falar, que é uma das casas ainda em pé, né, da época do período da escravidão. Então tem ela lá, muito mal conservada, né? A prefeitura tenta conseguir arrecadar meios, né, para mantê-la em pé. Todo o ouro de São Paulo, Brasil, uma boa parte ele veio de Guarulhos, né? Tanto que lá tem a Estrada dos Lavras. Em Guarulhos a gente vê também que lá foi caminho desses descobridores, que era o caminho que levava ao litoral. Então é uma cidade bastante rica. Então, quando eu falar lá na BNCC a questão da integralidade e tudo mais, está aí. Não é trazer em São Paulo nos museus. É o contrário. A cultura está em todos os lugares. Começando pela própria comunidade, que seria o entorno da escola. Então é isso mesmo. Então, não necessariamente trazer aqui, mas mostrar que existe história em todos os lugares, por todos os caminhos que você vai, existe. Só existe o quê? Só falta o quê? A vontade. O que falta é a vontade. E muitas vezes o aluno ele não vai atrás porque ninguém mostrou para ele que ele pode. É onde entra a questão do
professor. Aí vem de novo a questão da educação bancária. Então só vou ensinar o que está nesse livro. Dessa forma, desse único método, dessa única... Não existe possibilidades. E a possibilidade está no entorno. O bairro mesmo da escola, que é periferia da periferia. Mas lá tem essa riqueza. As lavras de ouro, todos os tijolos que foi construído em São Paulo saíram de Guarulhos praticamente. Porque estão lá as olarias. Então você imagina o Brasil, né, sendo descoberto, sendo construído, mas lembrar que São Paulo, essa grande metrópole, a maior parte dos tijolos, ou praticamente todos, saiu de Guarulhos. Que estão lá, ainda tem as olarias, né? Em alguns pontos da cidade ainda tem as olarias. Então, a educação formal, ela tem que sair dessa formalidade, então, e partir para outros caminhos, porque a gente vê a cultura, o lazer, se for associar, como disse a Bárbara, o turismo, que aí pode ser a pé, como pode ser de carro, como pode ser de ônibus cedido. E realmente essa integração, ela é possível. E não precisa ser tão longe. Legal. Eu, adorei ficar ouvindo aqui também, refletindo sobre as coisas que vocês falaram. Também fui professor, 15 anos, depois eu parei, faz 15 anos que eu não sou mais professor, mas de uma certa maneira continuo militando sobre o conhecimento, né? Acho que isso, o professor é um pouco isso também, né? A gente fica o tempo todo no universo de prazer e dor, né? O que eu tentei, de uma certa maneira, colocar aqui para vocês é fazer uma trajetória muito sintética, né? Obviamente que eu não falei de diversas dimensões, mas algumas coisas que vocês pontuaram aqui têm um pouco a ver com esse processo que eu tentei contar para vocês. Como é que se constitui, no final dos anos 70, uma ideia de referência cultural ao invés de patrimônio monumental, né? Isso é super importante. Por quê? Porque essa ideia de referência cultural estabelecida a partir dos anos 70 é que vai, na verdade, construir uma ideia que se legitima a partir da Constituição de 88 de patrimônio como um direito. E patrimônio como um direito, a partir de uma ideia de construção social, é um patrimônio que estabelece que patrimônio está aonde estão as pessoas. E onde estão os lugares junto com as pessoas, onde junta gente com território. Então, assim, eu acho que além... A questão do pertencimento é uma questão absolutamente central. Mas como diversas coisas centrais que vocês trabalham no vosso cotidiano, o problema é o sentido das coisas. O problema é como é que se constrói sentido para a ideia de pertencimento, né? Então, assim, eu acho que é esse o grande desafio. E esse é um desafio transversal. Não é um desafio que só está colocado dentro do campo da história, do patrimônio. É um desafio que está colocado dentro da química, dentro da matemática, né? Com os processos todos, hoje, que a gente está vivendo, de transformação da sociedade, né? Eu, se fosse professor hoje, eu me colocaria... Eu estaria muito mais preocupado, muito mais ocupado. Eu trabalhei com o Gil era muito engraçado. Ele dizia assim, alguém perguntava para ele falava assim, normalmente, ministro, o senhor está muito preocupado com tal assunto? Ele falava, preocupado não, eu estou ocupado. Preocupado não, né? Eu me ocuparia muito de tentar trabalhar com as realidades locais. Eu acho que não tem projeção, não dá para levar aluno para o MASP sem ter uma construção de sentido antes, sem ter uma ideia de... Não existe ideia de pertencimento genérico. Eu nunca vi isso. Entendeu? Não dá para você achar que a pessoa vai achar que Salvador lhe pertence sem ela compreender, na verdade, o sentido de ter, na verdade, claro para ela o sentido de pertencimento do território dela e das implicâncias que tem o território dela com um sentido maior da história do Brasil, ou do processo todo de construção da nossa condição sociocultural, econômica, etc.,
entendeu? É só a pessoa entender, para ele entender os processos de Salvador, da construção da escravidão no Brasil, da cultura da cana, tudo isso que está presente até hoje, para você entender isso dentro do território, entender isso dentro da arte, porque a arte é uma representação, na verdade, desses processos todos. Você tem que trabalhar os processos. E o processo começa sempre de onde você está. Não tem jeito. Sou eu diante das tensões da minha casa. Sou eu diante das tensões com a minha vizinhança, com o meu quarteirão, com o meu cotidiano, com a minha escola, com o meu aprendizado. Né? Vocês enfrentam isso muito mais do que eu. Quer dizer, as tensões que tem com relação ao sentido do aprendizado. Né? Numa sociedade que perdeu aquela lógica sobre a qual a gente foi formado. A gente foi formado dentro de uma lógica que a gente tinha que passar na escola, ser bom aluno, passar na faculdade e tal, para ter uma vida. Mas tudo isso está desconstruído, está sendo desconstruído hoje. Quer dizer, então talvez esse campo que eu estou dizendo que de um estudo mais dessa construção de sentido, de discutir as questões ao invés de discutir programa, tem muito mais sentido sob o ponto de vista dessa nova escola que precisa ser construída. Não sei, eu estou muito por fora desse mundo, mas o que eu sinto é que as mesmas questões que estão colocadas hoje, de tensões sobre o campo do aprendizado dentro da escola formal, estão colocadas sob o ponto de vista do exercício das políticas públicas também. Entendeu? Como é que uma política pública consolidada, que nem essa que eu mostrei para vocês, que tem elaboração, que tem envolvimento de gente, de pessoas, de intelectuais brasileiros e tal, que foi importante para o Brasil, chega num ponto de ter a gênese desse processo destruída por um incêndio que simplesmente, porque a instituição tinha R$400 mil por ano para fazer manutenção, né? Você tem 3 locais que você tem as coleções imperiais do Brasil. Era lá a Biblioteca Nacional e o Itamaraty. Um deles acabou. Quer dizer, então tudo isso, o sentido de tudo isso que eu construí sob o ponto de vista de mostrar para vocês a história disso tudo, também é uma história de tragédia. A mesma tragédia que vocês estão enfrentando, que todo mundo enfrenta hoje numa sociedade que é uma sociedade complexa, que parece que não atingiu ainda um grau de maturidade na sua história como sociedade, né? E eu não sei, acho que as mesmas questões que a gente projeta sobre os alunos, sobre quem é o nosso interlocutor, estão colocadas para a gente também, né? A gente também está em crise, eu me sinto completamente em crise com relação com relação às questões, ao que eu penso sobre a sociedade brasileira, que eu penso sobre tudo, né? E não dá, eu não sei, eu acho que cada vez mais, se estivesse hoje dentro de uma escola, eu queria muito trabalhar a relação entre o campo disciplinar que eu domino e com a realidade que eu vivo. É isso. Não, só vai falar um pouquinho do IBRAM. Nada Assim, tem 2 coisas acontecendo aqui. Tem alguns professores e professoras que moram em outros municípios que vão precisar sair. Eu acho que a gente faz a coisa dos ônibus com a conversa do IBRAM em paralelo. Talvez seja um pouco improvisado, mas é que senão a gente vai perder não é longo. candidatos as visitas mediadas, que é o que faz a nossa aproximação com vocês das escolas, né? Então, acho que, assim, tem o IBRAM e tem os ônibus, tá? Não, eu vou falar rapidamente sobre o IBRAM. O IBRAM é o seguinte, aconteceu o desastre do Museu Nacional. O governo, ao invés de apresentar uma política para impedir que esses acidentes, que esses incêndios se sucedam, muda uma coisa numa estrutura, tira da cartola alguma coisa para dizer que o problema era estrutural, o problema vai melhorar. Não vai resolver absolutamente nada. Mas essa discussão não foi ainda para frente, né? Só não. Escuta, é um governo no final de... Hã? Não foi uma discussão. Exato, foi uma posição. E uma imposição num governo que está terminando, que a gente nem sabe o que vai acontecer. O outro governo está dizendo que vai acabar com o Ministério da Cultura, quer dizer, um acaba com o IBRAM, o outro acaba com o Ministério da Cultura. Sei lá o que vai acontecer, não tenho a mínima ideia.
Sei lá como é que pode. Um numa Tá lá perspectiva em de cima. Ibram, outro numa perspectiva de Ministério da Então é tudo muito louco, eu não sei. Não sei. De um governo. Entendeu? É tudo muito complicado. A gente tá numa crise, é uma crise enorme, entendeu? Simplesmente a gente não sabe o que vai acontecer. Né? É isso. Eu também não sei.